Opa, tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para poder ler a palavra de Deus. Vamos continuar hoje no livro de Provérbios, nesse desafio de estar lendo a Bíblia completa por durante um ano. Hoje nós vamos ler do capítulo 19 até o capítulo 24, beleza? Pega aí a tua Bíblia para a gente poder dar início aqui com a leitura da palavra de Deus no dia de hoje. Capítulo 19. Mais vale um pobre de conduta íntegra do que um rico de costumes perversos. Não adianta agir sem refletir, pois quem apressa o passo acaba tropeçando. A estupidez atrapalha o caminho do homem e depois ele se irrita contra Javé. Esse versículo é bem interessante, porque se prestarmos bastante atenção, se refletirmos, olha só para você ver. A estupidez atrapalha o caminho do homem. Por muitas vezes, né, por a nossa própria estupidez, por acharmos que somos os donos da própria verdade, somos os donos de tudo, a gente segue as nossas próprias vontades. E todas as vezes que seguimos as nossas próprias vontades sem antes consultar a Deus para entender aquilo que Deus quer, infelizmente nós só quebramos a cara. Às vezes caímos em pecados, às vezes vamos para um caminho errado onde infelizmente vamos ter que colher frutos ruins, e a gente percebe, quando a gente acorda, a gente fala assim, poxa, pela minha estupidez eu vim parar aqui. E aqui continua, né? E depois ele se irrita contra Javé. E ainda nós somos capazes de querer colocar nossa estupidez ainda mais grande, falando que a culpa é de Deus. Sendo que o mínimo que nós poderíamos ter feito era confiar em Deus, pois a mão misericórdia dele que nos guia. Então a gente tem que parar e refletir. A gente que eu falo porque eu me incluo nisso também, de querer colocar as nossas próprias vontades. Nós temos que parar com isso e começar a entregar a nossa vida nas mãos de Deus, pois é Deus quem nos guia, é Deus quem guia os nossos passos, os nossos compromissos do dia a dia, é Ele que nos guia. Então vamos parar, vamos refletir, vamos parar com essa estupidez que nos leva para caminhos tortuosos, aquilo que Deus não quer. Pode ter certeza que Deus ele vai te abençoar muito, mas vai ser da vontade e vai ser da forma dele. Então que nós possamos preservar sempre a intimidade com Deus para assim fazer a vontade dele todos os dias. A riqueza multiplica os amigos, mas o pobre é abandonado até pelo amigo. A testemunha falsa não ficará impune, e quem espalha mentiras não escapará. Muita gente bajula o homem importante, e todo mundo é amigo de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até por seus próprios irmãos, quanto mais os amigos se afastarão dele. Quem adquire bom senso quer bem a si mesmo, e quem conserva o discernimento será feliz. A testemunha falsa não ficará impune, e quem espalha mentiras perecerá. Não convém ao insensato viver no luxo, e menos ainda os escravos dominarem os príncipes. O homem de bom senso reprime a ira e tem como honra ignorar uma ofensa. A ira do rei é como o rugido de leão, e o favor dele é como o orvalho sobre a relva. Filho insensato é desgraça para o pai, e mulher queixosa é goteira que não para. Casa e patrimônio são herança dos pais, e mulher de bom senso é dom de Javé. A preguiça faz cair no sono, e o preguiçoso passará fome. Quem observa o mandamento conserva a vida, mas quem descuida a própria conduta morrerá. Quem ajuda o pobre empresta a Javé, quem lhe dará a recompensa devida. Que lhe dará a recompensa devida. Corrija seu filho enquanto é tempo, mas não exagere a ponto de matá-lo. O violento deve ser punido. Se você o poupar, ele se tornará pior. Escute o conselho, aceite a correção e você chegará a ser sábio. O homem imagina muitos planos, mas o que permanece é o projeto de Javé. Então, é justamente aquilo que nós acabamos de dizer, né? O homem imagina muitos planos, mas o que permanece é o projeto de Javé. A gente planeja várias coisas, né, para a nossa vida. Planejamos estudos, conquistas materiais, trabalho, relacionamentos, ser rico, né, ter bastante dinheiro.
Mas, cara, aquilo que mais prevalece na nossa vida é a vontade de Deus. E o que Deus mais quer, a primeira coisa, a mais importante que Deus sempre pede é amar a Deus sobre todas as coisas. De nada adianta se nós conquistarmos várias coisas aqui nesse mundo, se nós não temos a principal virtude, a principal riqueza, que é o temor, que é o amor a Deus acima de todas as coisas. Então, os planos de Deus, eles são muito maiores do que o nosso. Por isso a importância de confiar nesse Deus, de amar a Ele sobre todas as coisas. Então, que nós possamos entender, que possamos até mesmo fazer muitos planos, mas é os projetos de Deus que vai ser construído, que vai ser, como é que eu posso dizer, vai ser os projetos de Deus que vai ser finalizado, que vai ser concretizado em nossa vida. Por isso, vamos criar intimidade, vamos crer, vamos ter fé em Deus, para assim entender tudo aquilo que Ele deseja. O que se deseja ao homem é o amor, e vale mais que um pobre do que um mentiroso. O temor de Javé conduz para a vida, e a pessoa dorme tranquila e sem pesadelos. O preguiçoso põe a mão no prato, e não é capaz de levá-lo à boca. Castigue o zombador, e o ingênuo ficará esperto. Corrija o inteligente, e ele aumentará o seu saber. Quem maltrata o pai e expulsa a mãe é filho desonrado e ínfame. Meu filho, se não aceitar a correção, você se perderá por falta de princípios. Isso aqui é uma coisa muito importante. Isso aqui é muito importante, né, para todos os filhos, principalmente quando eles estão ainda na infância, né, para poder aprender a correção que o pai e a mãe da gente dá. Até mesmo se você não foi criado pelo seu pai ou pela sua mãe, mas pela pessoa que cuidou de você. Aceite a correção, leve a correção. Estou com uma coceira no nariz. Aceite a correção como algo bom, pois se a pessoa está te corrigindo, pode ter certeza que é porque ela quer o teu bem. Então que nós possamos levar essas correções, esses princípios que os nossos mais velhos nos dão com bastante atenção, com bastante respeito, para assim sermos pessoas mais capazes de viver nesse mundo tortuoso. Então vamos ouvir os mais velhos, vamos ouvir a correção, os conselhos deles, beleza? A testemunha depravada zomba do direito, e a boca do perverso engola a injustiça. Para os zombadores, varas preparadas, para as costas dos insensatos, chicotes. Capítulo 20. O vinho provoca insolência e o licor causa barulho. Quem se embriaga com eles não chega a ser sábio. A cólera do rei é como o rugido de leão. Quem o irrita, arrisca a vida. É uma honra viver sem brigas, mas o tolo se envolve em rixas. No outono o preguiçoso não ara, e na colheita procura e nada encontra. Projeto na mente é água profunda, e o homem inteligente sabe alcançá-lo. Muitos se proclamam homens fiéis, mas quem encontrará um homem de confiança? O justo se comporta com integridade, felizes os filhos que vieram depois dele. O rei assentado no tribunal com o olhar dissipa todo o mal. Quem poderá dizer que tem consciência pura, livre de qualquer pecado? Ou seja, quem de nós poderá se dizer, poxa, eu mereço ser salvo por Deus? Sinceramente, olha para o nosso lado, olha pelas nossas ações, olha pelas coisas que fazemos ao nosso redor. Quem de nós poderá dizer que merecemos ser salvos pelas mãos de Deus? Infelizmente ninguém. Mas Deus nos ama tanto que deu o teu único filho para morrer em prol de salvar, pela tua misericórdia, por simplesmente nos amar tanto que Jesus veio até aqui para morrer em prol do meu pecado e do teu pecado. Por isso a importância de se arrepender verdadeiramente, combater o mal, combater o pecado em nossa vida e voltar os nossos olhos, a nossa vida, a nossa alma para Cristo. Então que nós possamos nos arrepender, pois nós não somos merecedores, nós não somos dignos do amor e da misericórdia de Deus, mas Ele nos ama muito. Por isso vamos nos arrepender e voltar para os braços do Pai, pois somente em Deus que se encontra a salvação. 2 pesos e 2 medidas são coisas que Javé detesta. Já nos seus brinquedos, a criança demonstra o seu comportamento futuro, se vai ser puro e correto.
Foi Javé quem fez o ouvido que escuta e o olho que vê. Não se apegue ao sono, porque você ficará pobre. Abra os olhos e terá pão à vontade. Não presta, não presta, diz o comprador. Mas quando vai embora, se gaba do que comprou. Existe ouro e muitas pérolas, mas a coisa mais preciosa são os lábios instruídos. Tome a roupa e peça garantias de quem se tornou fiador de um estrangeiro e um desconhecido. É gostoso para o homem o pão ganho, com fraude, mas depois sua boca fica cheia de grãos de areia. Tome conselhos para preparar seus planos e faça guerra com a tática. E faça guerra com tática. Quem fala muito acaba revelando segredos. Não se junte com a pessoa de fala fácil. Quem amaldiçoa pai e mãe verá sua lâmpada apagar-se no meio das trevas. A posse antecipada de uma herança no final não será abençoada. Nunca diga, você vai me pagar esse mal. Confie em Javé e ele defenderá você. Javé detesta dois pesos e a balança falsa não é justa. É Javé quem dirige os passos do homem. Como poderia alguém discernir o próprio caminho? Então a importância de confiar em Deus. A importância de confiar no Criador, aquele que fez todas as coisas. Se Deus é capaz de alimentar os pássaros que não precisam se preocupar com o dia de amanhã, se Deus é capaz de trazer chuva para a natureza, se acha mesmo que Deus não iria preocupar com os humanos, não iria preocupar com você? Sinceramente, Deus ele tem planos maravilhosos na nossa vida, mas ainda falta muita fé. Temos a fé muito pequena para confiar nas vontades de Deus. Então que nós possamos aumentar a nossa fé, pois nós não somos capazes de discernir o nosso próprio caminho. É Deus quem conduz os nossos passos. É Deus, é os projetos do Senhor que se concretiza. Podemos até fazer muitos planos, mas é os projetos de Deus que vão ser concretizados. Então vamos confiar em Deus, somente em Deus. É tentação fazer um voto sem pensar e depois se arrepender da promessa feita. O rei sábio peneira os injustos e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é uma lâmpada de Javé que sonda as profundezas do ser. Amor e fidelidade protegem o rei, e é no amor que o seu trono se firma. O orgulho do jovem é a força, e a honra do ancião está em seus cabelos brancos. Feridas e chagas purgam o mal, e os açoites purificam o íntimo do corpo. Provérbios 21. A mente do rei é um riacho na mão de Javé, e este o dirige para onde quiser. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é Javé quem pesa os corações. Praticar a justiça e o direito vale mais para Javé do que os sacrifícios. Então, ser um homem direito, um homem que comete justiça, esse homem sim, ele vale muito mais para Deus do que aquele homem que faz vários e vários sacrifícios. Então vamos buscar o direito e a justiça em Deus. Orgulho e ambição são pecados que dirigem os injustos. Os projetos do trabalhador trazem lucro, os planos do apressado trazem miséria. Riqueza adquirida com mentiras é ilusão, fugaz de gente que procura a morte. A violência dos injustos arrebata, porque eles se negam a praticar o direito. O caminho do culpado é tortuoso, mas a estrada do inocente é reta. É melhor morar no fundo do quintal que dentro da casa com mulher briguenta. A sede do injusto é desejar o mal, pois ele olha sem piedade para o seu próximo. Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio, mas o sensato aprende com a experiência. O justo observa como a casa do injusto arrasta os injustos para a ruína. Quem tapa o ouvido quando o fraco suplica não terá resposta quando clamar. Presente discreto aplaca a ira, e suborno disfarçado acalma o furor. Praticar o direito é alegria para o justo e terror para os malfeitores. Quem se desvia do caminho do bom senso acaba descansando na Assembleia dos Mortos. Quem gosta de festa acabará mendigo. Quem gosta de vinho e carne boa jamais ficará rico. O injusto servirá de resgate para o justo e o traidor para os homens retos. É melhor morar no deserto do que junto com mulher briguenta e mal-humorada. Na casa do sábio há tesouros e perfumes, mas o insensato gasta tudo o que tem. Quem busca justiça
e amor encontrará vida, justiça e honra. O sábio escala a cidade fortemente defendida e destrói a fortaleza em que ela confiava. Quem guarda a boca e a língua evitará muitos apertos. Quem age com raiva e insolência tem fama de arrogante e presunçoso. Os desejos causam a morte do preguiçoso, porque suas mãos se negam a trabalhar. O injusto está sempre cobiçando, mas o justo distribui e nada retém. O sacrifício dos injustos é detestável, mais ainda quando feito com má intenção. A testemunha falsa perecerá, mas aquela que sabe escutar dirá a última palavra. O injusto assume ares de pessoas importantes, mas o homem reto controla sua própria conduta. Diante de Javé não há sabedoria, nem inteligência e nem conselho. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem de Javé. Provérbio 22. Boa fama é melhor do que riqueza, e simpatia vale mais que ouro e prata. Rico e pobre se encontram. Foi Javé quem fez os dois. Então não importe a sua questão financeira. Jesus salvou você. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre. Deus escolheu você. Deus enviou o seu único filho para salvar você. Não importa se você seja rico ou se você seja pobre. Então confie em Deus, pois é em Deus que nós encontramos a salvação e não em coisas materiais. O esperto vê o perigo e se esconde, o ingênuo avança e se sai mal. Os frutos da humildade são o temor de Javé, a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilha. Quem se cuida fica longe dele. Eduque o jovem no caminho a seguir, e até a velhice ele não se desviará. O rico domina os pobres, e o devedor é escravo do credor. Quem semeia a injustiça, colhe a desgraça. A vara do castigo acabará com ele. O generoso será abençoado porque reparte seu pão com o pobre. Expulse o insolente, que o desentendimento vai desaparecer, e as brigas e insultos vão se acabar. Quem é limpo de coração e educado no falar, acabará sendo ministro do rei. Os olhos de Javé protegem o saber e fazem fracassar as palavras do traidor. O preguiçoso diz: lá fora tem um leão e vai me matar no meio da rua. A boca das estrangeiras é cova profunda, e os inimigos de Javé nela cairão. A tolice é natural na mente da criança, mas dela se afastará pela vara da disciplina. Quem oprime o fraco para enriquecer, acaba entregando tudo ao rico e empobrecendo. Preste atenção, ouça as palavras dos sábios e aplique sua mente à minha instrução. Você vai gostar de guardá-las na memória e tê-las de cor na ponta da língua. Vou instruir você hoje, para que em Javé esteja a sua confiança. Então a palavra de Deus vem nos instruir no dia de hoje. É em Deus que deve estar a nossa confiança. É em Deus que nós devemos ter fé, pois somente em Deus seremos salvos. Somente pela misericórdia de Deus que seremos salvos. Então vamos crer, vamos ter fé em Deus, de que Ele tudo pode fazer, de que a nossa vida Ele pode salvar. Então vamos confiar em Deus, pois a palavra de Deus não é errada de forma alguma. Escrevi para você 30 máximas sobre conselhos e conhecimento, para que aprenda a observar e falar corretamente e poder informar fielmente a quem enviar você. Não explore o fraco por ser fraco, nem oprima o pobre no tribunal, porque Javé defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os tiverem oprimido. Não se junte com pessoas coléricas, nem frequente gente raivosa. Você poderia acostumar-se com o modo delas e criar uma armadilha para si mesmo. Não seja como aqueles que se comprometem facilmente, tornando-se fiador de dívidas. Se você não tiver com o que pagar, eles tomarão até a cama onde você dorme. Não desloque as divisas de terra que os seus antepassados colocaram. Você já viu um homem perito no seu trabalho?
Ele será contratado para servir a reis e não a pessoas sem importância. Capítulo 23. Quando você estiver comendo ao lado de um chefe, preste atenção na pessoa que está na frente. Se você estiver com fome, coloque uma faca na garganta e não cobice as comidas dele, porque é alimento enganador. Não se empenhe em adquirir riqueza, nem gaste sua inteligência com isso, pois basta você olhar e ela não existe mais. Baterá as asas como águia e voará pelo céu. Não coma na casa do invejoso, nem cobice as comidas dele, pois ele só pensa em si mesmo. Ele diz: coma e beba, mas não é sincero com você. Então você vomitará o bocado que comeu e desperdiçará palavras gentis. Não perca tempo falando com nenhum insensato, porque ele vai desprezar suas palavras sábias. Não desloque a divisa da terra, nem invada o campo dos órfãos, pois o defensor deles é forte e defenderá contra você a causa deles. Discipline sua mente e preste atenção aos conselhos da experiência. Não deixe de disciplinar o jovem. Se você o corrigir com vara, ele não morrerá. Quanto a você, corrija com vara o jovem, e o estará livrando da morte. Meu filho, se você se tornar sábio, eu me alegrarei. Ficarei muito contente quanto os seus lábios falarem com retidão. Não tenha inveja dos pecadores, mas tenha sempre o temor de Javé, pois é certo que assim você terá futuro e sua esperança não fracassará. Muitas vezes, né, só comentando aqui rapidamente esse versículo, nós olhamos para os pecadores com inveja de falar assim, poxa, mas aquela pessoa está tão feliz, né? Quantas vezes você está buscando viver ali a vontade de Deus, olha assim e fala assim, poxa, olha para você ver como aquela pessoa é alegre, como as coisas dão tudo certo na vida dela e você fica olhando assim e tudo mais. Até surge, né, aquele pecado, surge aquela inveja de tipo assim, você fala assim, poxa, queria estar no lugar daquela pessoa. Você pensa, né? Poxa, eu queria estar no lugar daquela pessoa. Mas, cara, vamos parar e refletir. Será que aquela pessoa realmente está feliz? Será que ela não... Todas as vezes que ela chega em casa, que vai colocar a cabeça no travesseiro, não vê uma tristeza, um vazio, de tipo assim, poxa, cara, tô vivendo tanta coisa, mas nada está me acrescentando, não estou me sentindo acrescentado em nada. Ao mesmo tempo que eu vivo várias coisas, eu ainda não vivo nada, sente um vazio intenso. Então, que a gente possa entender que a verdadeira alegria ela vem do temor a Deus, vem do amar a Deus sobre todas as coisas. Pois, assim como diz na palavra, mas tenha sempre o temor de Javé, pois é certo que assim você terá futuro e sua esperança não fracassará. Então é em Deus que nós devemos confiar. A alegria verdadeira está em Deus, pois em Deus deve estar a nossa esperança, pois todos aqueles que esperam em Deus podem ter certeza que não são pessoas arrependidas, pois os projetos de Deus são maravilhosos. Essa pessoa, sim, vive uma alegria verdadeira. Então que nós vamos parar de olhar para os pecadores e sentir essa inveja. Não, pelo contrário, vamos buscar sempre a vontade de Deus e proclamar e falar sobre a palavra deles, sobre a palavra dele, pois muitas pessoas precisam ouvir essa palavra, até mesmo aqueles pecadores que você acredita estarem vivendo ali felizes. Vamos falar sobre a palavra de Deus para que as pessoas reflitam e se arrependam ainda quanto é tempo, pois talvez amanhã não dê mais tempo, mas vamos proclamar a palavra de Deus para que mais pessoas possam ser convertidas pela mão misericordiosa de Deus. Escute, meu filho, torne-se sábio e forme bem a sua mente. Não se junte aos beberrões, nem ande com os comilões, pois o beberrão e o comilão empobrecem, e o dorminhoco se veste com trapos. Dê ouvidos a seu pai, porque ele gerou você, e não despreze a velhice de sua mãe. Compre a verdade e não venda a sabedoria, a disciplina e a inteligência. O pai justo ficará muito contente, e quem gera um filho sábio se alegrará. Que o seu pai e sua mãe se alegrem, e fique contente aquela que gerou você. Meu filho, me dê atenção e aceite de boa vontade o meu exemplo, pois a prostituta é cova profunda, e a estrangeira é poço estreito. Ela fica de emboscada com o ladrão e multiplica traições entre os homens. Para quem são os gemidos?
Quem os lamentos, para quem as brigas, para quem as queixas, para quem os ferimentos sem motivo, para quem os olhos vermelhos, são para aqueles que bebem o dia inteiro e vivem procurando bebidas misturadas. Não fique fascinado pelo vinho, vendo sua cor e seu brilho, enquanto escorre suavemente no copo. No fim, ele morde como cobra e fere como víbora. Então seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas absurdas. Você ficará como quem está deitado em alto mar ou sentado no topo de um mastro. Bateram em mim e eu não senti nada. Eles me deram uma surra e eu nem percebi. Quando me levantar, vou continuar a beber. Capítulo 24. Não tenha inveja dos maus, nem deseje viver com eles, porque o coração deles trama a violência e seus lábios só falam maldades. Justamente o que nós falamos agora, né? Não vamos olhar para os pecadores como se eles estivessem vivendo coisas maravilhosas. Não, é em Deus que nós vamos viver. Com a sabedoria se constrói a casa e com a prudência ela se firma. Pelo conhecimento os quartos ficam cheios de bens preciosos e agradáveis. É melhor ser sábio do que ser forte, e o conhecimento vale mais que a força. É com estratagemas que se faz a guerra, e a vitória depende do número de conselheiros. Para o tolo a sabedoria é coisa inacessível, e no tribunal ele não abrirá a boca. Quem planeja o mal será chamado de intrigante. O propósito do tolo é o pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Se você fraqueja no dia da desgraça, é sinal de que a sua força é bem pequena. Liberte os condenados à morte e não abandone os que são arrastados ao suplício. Você pode dizer que não tem nada com isso, mas Deus pesa os corações e tomará conhecimento. Aquele que vigia sobre a sua vida sabe de tudo e pagará a cada um conforme as obras que tiver feito. Meu filho, coma o mel, porque ele faz bem. O favo de mel é gostoso na boca. Saiba que também a sabedoria é assim. Se você a encontrar, terá futuro e sua esperança não fracassará. Não fique cercando a casa do justo, nem lhe destrua a morada, porque o justo pode cair 7 vezes, mas se levanta enquanto os ímpios se afundam na desgraça. Não fique alegre quando o seu inimigo cai, e não festeje quando ele tropeça. Javé poderia ver isso, ficar irritado e desviar a ira contra você. Não fique irritado por causa dos maus, nem tenha inveja dos injustos, porque o mal não tem futuro, e a lâmpada dos injustos se apagará. Meu filho, tema a Javé e ao rei, e não se revolte contra nenhum dos dois, porque de repente eles se vingarão, e quem sabe com que furor. Também estas palavras dos sábios: não é bom ser parcial no julgamento. O povo amaldiçoará quem absolver o culpado, e contra ele todos ficarão irritados. Os que fizerem justiça, porém, terão sucesso e serão abençoados. Resposta bem dada é beijo nos lábios. Organize seus negócios na cidade e prepare tudo no campo, para depois construir a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, e não o engane com lábios. Nunca diga: vou fazer para ele o mesmo que ele me fez, vou lhe pagar como ele merece. Passei pelo campo de um preguiçoso e pela vinha de um homem sem juízo. Estava tudo cheio de urtigas, o terreno coberto de espinhos e o muro em ruínas. Vendo isso, comecei a refletir e aprendi esta lição: durma um pouco, cochile mais um pouco. Depois cruze os braços para descansar ainda um pouco, e a miséria do vagabundo cairá sobre você, e a indigência o atacará como homem armado. Precisa nem explicar, né, cara? A preguiça vai nos levar à ruína. Então, para de estar com esse braço cruzado aí e vamos trabalhar, beleza? Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. Obrigado pela tua presença, vamos continuar firmes. Vamos até mesmo parar de cruzar os nossos braços para a palavra de Deus e vamos, com disposição, com alegria no rosto, vamos ler a palavra de Deus e colocá-la em prática todos os dias, beleza? Muito obrigado pela tua presença, amanhã estamos de volta. Até mais, tchau, tchau.